Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Destaque ANC. Você que está no YouTube, TV ANC e também na rede rádio, com emissoras espalhadas por todo o Ceará. No episódio de hoje estamos recebendo Luiz Fernando Bittencourt, ele que é vice-presidente da FEComércio aqui no Ceará. Nós já o entrevistamos em eventos externos e é uma grata satisfação estar recebendo o senhor aqui pela primeira vez aqui na nossa casa. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre as ações da FEComércio. Eu queria que o senhor pudesse começar dando as boas-vindas aqui. Saudando os nossos ouvintes, por favor. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os espectadores. É uma satisfação estar nesse momento falando um pouquinho do que é o sistema FEComércio. Desde 1948, né, mais de 310 mil empresas que são atendidas, né, que recebem suporte da FEComércio. Eu queria que você pudesse falar da importância dela aqui, principalmente para a economia do Ceará. Olha, o sistema FEComércio é uma satisfação fazer parte da diretoria, fazer parte da gestão e ver o resultado das ações do sistema FEComércio Ceará. Ele que é até um case, assim, um exemplo até para outros regionais dentro das nossas atuações. O sistema FEComércio aqui no estado, tem mais de 70 anos, ele nasceu nacionalmente justamente no período pós-Segunda Guerra, aquela migração do povo do campo para as cidades e visionários, empresários visionários da época, verificaram a necessidade de ter capacitação, de oferecer bem-estar social para os comerciários, e todo o Sistema S como um todo se reuniram para fundar o Sistema S. Então, assim, a partir disso, foi instituído o Sistema S como ele é um modelo que atua até hoje dessa forma e que hoje faz parte de todo o nosso estado dentro da FEComércio Ceará. Como é que é para o senhor, mesmo tão jovem, né, tá participando, tá à frente, posso dizer que é uma liderança, vice-presidente, mas participa de programações importantes também, está à frente desse trabalho, está como vice-presidente da FEComércio aqui no Ceará? É uma satisfação, uma felicidade muito grande, principalmente pela forma de atuação do sistema, quando a gente vê as ações, quando a gente verifica os nossos números, o impacto que a gente tem dentro da vida dos cearenses e poder contribuir com essas ações, para mim é um motivo muito gratificante. E pela história que eu possuo, eu posso dizer que eu já vivencio, apesar da pouca idade, já vivencio isso há bastante tempo. Então, assim, é apaixonante acho que para todos os diretores, colaboradores que fazem parte do sistema, ver o que representa nossas ações. Então, acaba que contagia isso. Então, você acaba tentando sempre buscar oferecer mais dentro da sua contribuição para o sistema. Antes de assumir essa posição de vice-presidente, você já vinha acompanhando o trabalho que a FEComércio exerce aqui no estado? Eu já estou há 2 mandatos. O primeiro mandato dentro da FEComércio, eu estava como primeiro secretário e também já participava do associativismo dentro dos sindicatos das empresas do meu grupo já participa, que é o Sindicato de Ação e Conservação. Então, a parte associativa já faz parte assim da minha história já há algum tempo. A gente vai falar ainda no decorrer da nossa entrevista sobre esse âmbito, esse lado social do SESC, né, essa questão do SENAC também. Eu queria, já que nós temos uma grande audiência no interior, eu queria falar sobre a interiorização das ações da FEComércio, né? Não só Fortaleza, mas como é que a FEComércio tem atuado no âmbito do estado também. Eu gosto sempre de salientar um pouquinho de como que funciona a estrutura FEComércio, até para ter uma visualização de como que se dá a nossa atuação. O sistema FEComércio, de forma resumida, ele tem, digamos, 4 braços. SESC e SENAC são, digamos, os braços operacionais. Através do SESC, sua missão, a sua atividade fim é o bem-estar social. E o SENAC é a capacitação e desenvolvimento. E dentro do sistema FEComércio, a gente tem 2 braços de apoio institucional, que é o nosso IPDC, que é o nosso Instituto de Pesquisa, e nossa CACE, que é as Câmaras e Conselhos Empresariais. Então, dentro dessa estrutura, um dos pilares de atuação nossa dentro do sistema é justamente, a partir da nossa atuação, ir ao interior. E um dos principais dados que a gente se orgulha sempre, e é um dos pilares nossos, é a nossa atuação dentro do interior. O sistema FEComércio, através de SESC e SENAC, o SESC desde 2023, tem pelo menos 5 ações em cada um dos 184 municípios do nosso estado. E desde 2024, o SENAC, através de capacitação ou de ações extensivas, também estão presentes nos 184 municípios. Então a gente busca justamente estar presente dentro daquele município, dentro daquela região que mais necessita das atividades, das ações do sistema FEComércio. Então é um pilar nosso, tanto de ação de gestão quanto de planejamento, focar no interior, que é onde a gente
verifica maior necessidade de capacitação, maior necessidade de presença do SESC também com atividades sociais para toda a população cearense. Como é que tem sido o retorno de quem está lá na ponta, né, que recebe essas ações, que é alvo dessas diversas ações da FEComércio no eixo da saúde, no eixo da cultura, no eixo da capacitação também? Como é que tem sido esse relato? Assim, cada ação, cada planejamento nosso, quando a gente vê o resultado como o eixo de atuação é muito amplo, por exemplo, dentro da parte de capacitação, dentro do Senac, a gente tem os eixos tecnológicos de atuação nossa, a gente desenvolve, por exemplo, cursos na área de tecnologia, mas esses cursos podem ser oferecidos para aquele jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, tanto para aquele idoso, por exemplo, dentro da área de tecnologia, eu tenho cursos que ofertam capacitação dentro de gestão de inteligência artificial, por exemplo, mas eu também tenho aqueles cursos, aquelas ações extensivas para idosos que têm a necessidade ou a vontade de, por exemplo, ingressar nessa parte de tecnologia que eles acabaram não tendo essa dificuldade. Então, por exemplo, o aprendizado em utilização em redes sociais. Então, é a forma também desses públicos bem distintos de receberem um pouco dos benefícios. Mas isso só é um exemplo pequeno dentro da parte de capacitação. Mas, por exemplo, dentro do SESC, todos os programas que a gente atua, a gente sempre tenta buscar oferecer o que essa região necessita mais e dentro das nossas ramos de atuação. Porque, por exemplo, dentro do SESC nós temos 5 programas de atuação: saúde, assistência, cultura, lazer e nutrição. Então, a partir dessas, a nutrição está dentro do lazer, desculpa, a nutrição está dentro da saúde. Então, dentro desses eixos, a gente consegue trazer ações para entregar a ponta e fazer transformações dentro da sociedade. Acaba que, pelo que você acabou de falar aqui, isso toca na questão da inclusão também, como você deu um exemplo, né, de incluir o público da melhor idade, nessa parte tecnológica também tem essa atenção para a parte de inclusão. Sim, sim. E dentro disso a gente tem programas que são, digamos, programas que trazem muito orgulho para a gente. Por exemplo, o Mesa Brasil, que é um programa dentro da assistência, que só no ano passado distribuiu mais de 4,7 milhões de quilos de alimentos para os mais necessitados, através de instituições credenciadas, e fazendo esse papel justamente de ofertar um alimento, ofertar uma condição social para os mais necessitados. Esses são números gigantescos, um exemplo como esse. Mas também a gente sempre busca, dentro da gestão, fazer a integração entre SESC, SENAC, PDC, câmaras, e a partir disso fazer um trabalho buscando sempre ter uma eficiência maior. Então, outro exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, dentro dos restaurantes. Dentro do SESC e SENAC, a gente possui restaurantes dentro do nosso ramo de atuação. Mas justamente pela forma de atividade fim de cada um, o modelo de restaurantes são diferentes. Por exemplo, no SENAC nós temos o nosso restaurante escola, por exemplo, com o Maiú, que é um cardápio à la carte, que o principal intuito é ofertar capacitação. Então, você ir no restaurante é uma alimentação mais requintada, mais refinada, mas que o intuito ali é estar trazendo a capacitação da mão de obra, seja no chefe, seja o garçom, seja o atendente da recepcionista, é ofertar essa capacitação. Mas também do outro lado do SESC, a gente também oferta restaurantes dentro do nosso raio de atuação, mas como o intuito, a atividade fim do SESC é o bem-estar social, o modelo é diferente. O modelo do restaurante do SESC é um restaurante self-service que busca ofertar comida de qualidade com preços acessíveis. Então, assim, eu consigo ofertar uma comida de qualidade para o maior número de comerciários e para a sociedade como um todo. E dentro desse exemplo, dentro dos restaurantes do SESC, nós ofertamos mais de 20 mil refeições dia. E uma das inquietudes do presidente Gastão foi, por exemplo, de como que a gente consegue otimizar a participação, seja de fornecedores, seja da sociedade, dos mais que precisam ter oportunidades. Então, dentro dos restaurantes, uma das inquietações dele foi como que a gente consegue incluir, por exemplo, as cooperativas para ofertar os insumos para os nossos restaurantes. Então, um dos projetos mais recentes foi a compra direta das cooperativas, que iniciou em 2023, no segundo semestre, e só nesse ano de 2023 a gente já conseguiu comprar mais de 8 milhões
de reais dessas cooperativas. Em 2024, esse número saltou já para 20 milhões. E com certeza, agora em 2025, esse número será maior do que 20 milhões. Então a gente sempre busca, dentro das nossas ações, como a gente consegue otimizar e como que a gente consegue fazer uma entrega maior justamente para aquela sociedade, para aquele elo mais necessitado. Então, e sempre buscando integração das casas. O SESC tem a necessidade dos insumos para ofertar dentro dos restaurantes. Por outro lado, essas cooperativas precisam de capacitação, precisam desenvolver melhor seu produto, e por isso o SENAC também trabalha em conjunto com o SESC, dando esse respaldo também para esse incremento para essas cooperativas. Daqui a pouco eu queria saber do senhor a questão de projetos inovadores e que tem sido pensado pela FEComércio, mas no eixo cultural nós temos aí um que é sucesso consolidado, Povos do Mar. Se pudesse falar um pouco sobre essa ação também. O Povos do Mar também é um dos eventos de grande orgulho da gente, que esse ano completou 15 anos, e o objetivo dele é justamente dar voz, apresentar a cultura, a riqueza dos povos litorâneos do nosso estado. Hoje nós temos 574 quilômetros de litoral, e dentro desse litoral a gente tem riquezas distintas. Então, Povos do Mar é um evento que busca justamente, através dessa arte, dessa riqueza, dessa cultura, mostrar. Esse ano, desde o ano passado, a gente realiza 3 edições, para justamente tentar mostrar, abarcar ao máximo o litoral. Então, a gente tem uma edição em Jericoacoara, uma edição em Caucaia e uma edição em Capuí, justamente para mostrar um pouco dessa riqueza que é esse evento. Mas eu também queria aproveitar para destacar também outro evento na parte da cultura, que é o nosso maior evento de cultura e também que esse ano é o 26º ano, que é a nossa Mostra SESC Cariri de Culturas, que é um dos maiores eventos com mais de 200 artistas, mais de 300 ações, que só além de todo o Cariri, também foi realizado em 4 cidades do centro-sul do estado, e cada ano também, como a gente sempre busca, cada ano a quantidade de ações, quantidade de pessoas impactadas também aumenta. Como é que está essa questão do diálogo da FEComércio com o poder público também, né? Nós temos o presidente Luiz Gastão, que está hoje como deputado federal. Isso facilita, né? Está conhecendo um pouco das demandas, levando para poder conseguir apoios junto ao poder público. Como é que está essa questão? Dentro do sistema FEComércio, a gente sempre tenta realizar as parcerias para justamente a gente conseguir atingir ao máximo as pessoas. Como eu já comentei, a gente só consegue atingir esses 184 municípios. Hoje, dentro do SESC, nós temos 56 unidades. Dentro do SENAC, nós temos 21 unidades. A gente só consegue ter esse alcance estadual, como é feito hoje, através das parcerias. E seja o Estado, seja prefeituras, são fundamentais dentro dessas parcerias. Então, esse diálogo constante para a realização de projetos em parcerias, mas não só projetos, mas também para discutir leis que podem impactar dentro do sistema FEComércio, que podem impactar aos empresários. É fundamental esse contato, esse relacionamento permanente entre o sistema FEComércio e os órgãos públicos. Algo que, no momento, o senhor veja para o comércio de bens, serviços e turismo que precise avançar, como é que está o seu diálogo também? Recentemente, o senhor participou de um almoço ali com o Sindiventos, que é um setor importante também. Conversar com essa categoria, entender as demandas, entender o que eles trazem, colabora também para os avanços das ações da FEComércio? O Sindiventos é um dos sindicatos que fazem parte da base da FEComércio, e eu sempre reforço, inclusive quando eu tenho um contato constante com eles, e eu sempre reforço que ele é um dos pilares dentro do comércio de bens, serviços e turismo, porque não existe empresa, não existe organização que acabe não tendo uma necessidade de realizar um evento. Isso é importante. O turismo é um dos pilares estratégicos de desenvolvimento do nosso estado. Mas o turismo de eventos, por exemplo, ele tem um impacto muito mais forte dentro do turismo como um todo. Então, a gente sempre busca ter esse diálogo, entender o que o sindicato, o que os associados estão precisando, como que o sistema FEComércio pode apoiar e vice-versa, como que o sindicato, como os associados podem, junto com as suas expertises, junto com o seu conhecimento, porque ninguém melhor do que o presidente do sindicato, ninguém melhor do que os associados para entender as dores, as necessidades e como que a gente pode trabalhar em conjunto. Então, sindicatos são peças fundamentais
dentro do desenvolvimento, dentro da construção do sistema Fé Comércio. Isso acaba sendo muito demandado também para essas categorias, assim, solicitações de reuniões, visitas, para fortalecer de fato essas conversas, esses diálogos, porque é ali naquele debate onde surgem as ideias, né? Às vezes o senhor pensa algo ali para realizar, pega só uma outra ideia do próprio representante e ali sai uma iniciativa com a junção de duas coisas que podem de fato alavancar algum projeto. Não, é sempre importante esses momentos, esses diálogos, essas construções, até para a gente entender justamente quais são as necessidades ou quais são as oportunidades, como que a gente consegue fortalecer um setor específico ou vários setores. Por exemplo, dentro da estrutura do sistema Fé Comércio, tem as câmaras empresariais. Através dessas câmaras, a gente busca trazer empresários de vários setores para justamente ter esse diálogo, ter essa aproximação, entender as demandas, entender as necessidades e ter essa via de mão dupla, trazendo diálogo e construção em conjunto. Por exemplo, a gente, dentro de uma Câmara da Moda, a gente discutia o papel que ela tem dentro da economia do nosso estado e quando que, de um tempo para cá, a gente ia perdendo, digamos, espaço em relação a outros estados. Então, por que estava acontecendo isso e qual que era a forma da gente poder tentar reverter isso? Então, dentro dessas discussões da Câmara, foi discutido a necessidade de um evento, por exemplo, para respaldar, para demonstrar a força da moda do nosso estado. Então, foi aí que surgiu, por exemplo, o Ceará está na moda, que é um evento de moda que aconteceu no ano passado e que é um exemplo de como a gente consegue integrar sistema Fé Comércio, empresários, câmaras empresariais e sindicatos em prol de um setor. Dentro do Ceará está na moda, foi fundamental o Sindievento estar presente, os seus associados, para justamente desenhar qual seria o melhor modelo para fazer a construção do evento em si. O senhor acabou de falar na moda, dentro, né, desse ramo de atuação, tem algum outro setor que esteja precisando desse olhar mais atencioso, desse resgate, digamos assim? Olha, eu digo que cada setor tem seus desafios. Eu venho do setor de asseio e conservação, do setor de vigilância, e eu tenho os desafios do meu setor. Recentemente, por exemplo, Eliardo, que é o nosso presidente do Sindi das autoescolas, está passando por um momento muito delicado em relação a um projeto de lei, uma discussão no âmbito federal em relação à extinção da necessidade de autoescolas. Então, é papel também do sistema Fé Comércio estar apoiando esse diálogo, estar demonstrando a relevância desse setor, a importância dele para dentro do trânsito e, consequentemente, evitar que projetos como esse passem. Então, é sempre importante ter esses momentos, justamente esse diálogo, é que a gente consegue fazer as construções de soluções para que o impacto não ocorra dentro dos setores ou que esse impacto seja minimizado. Também, pelo outro lado, como que a gente consegue gerar oportunidades para os setores. Uma prova, né? Uma prova de como essa questão do diálogo com o poder público, com representantes, é importante para estar atento a essas discussões. Sim, outro exemplo que é importante, também dentro do próprio sindicato de autoescolas, a gente, dentro de uma conversa, o presidente Eliardo visualizou uma boa prática de um sindicato de outro estado que realizou um selo para justamente fortalecer a gestão dos sindicatos. Então, a gente desenvolveu um selo de excelência para o sindicato de autoescolas, que foi justamente uma construção do sindicato de autoescolas junto à Fé Comércio, através do SENAC, que a gente montou um módulo de capacitação desenhado, cursos especificamente para a autoescola, seja na parte operacional, seja na parte administrativa, para poder fortalecer. Porque com empresas fortalecidas, sindicatos fortalecidos, acaba minimizando esses riscos externos. Então, mostrando o desenvolvimento da gestão, mostrando a preocupação dessa gestão, acaba fortalecendo o setor de uma forma geral. Nós temos algumas medidas externas, como você acabou de falar, o setor de serviços, o turismo, essa questão também do comércio de bens, está sendo afetado, não está? Se você pudesse explanar um pouco para a gente, ou se tem setores que estão sofrendo desafios e outros não vão ser penalizados, como é que está essa questão? Não, assim, tem principalmente uma das questões que acabou que é uma incerteza de uma forma geral, ou um medo, né? Todos nós, é natural termos receios das mudanças, por mais que elas sejam benéficas,
Na reforma tributária é um exemplo de como que as pessoas acabam tendo... Cada setor vai ser impactado de uma forma, tem setores que vão ser beneficiados, tem setores que passaram por mais dificuldades, a partir dessas construções é que a gente busca fazer dentro do nosso papel, como que a gente pode apoiar. Por exemplo, a gente precisa, hoje, com algumas mudanças da lei, tem setores, por exemplo, a gente vê um decréscimo de oferta de hotéis na nossa capital. Por que está acontecendo isso? É questão de valores imobiliários, não está valendo a pena em relação ao retorno daquele ativo, em relação a quanto esse ativo, por exemplo, um terreno, um local vale, em relação ao retorno desse imóvel. Será que é melhor eu operar esse hotel aqui ou eu vender o terreno, o espaço dele para poder me capitalizar e ter um retorno de outra forma? Então, como que a gente pode atuar nesse setor? A gente tem uma dificuldade de mão de obra nesse setor também. Como que a gente pode, dentro do sistema, apoiar isso, levantar as leis que estão impactando o setor, levantar as necessidades de capacitação? A gente vai entregar a segunda fase no próximo ano da nossa Escola de Gastronomia e Hotelaria. Então, dentro desse setor de turismo, que é um setor que a gente vê para o desenvolvimento do nosso estado muito estratégico, a gente tem sempre a necessidade de estar oferecendo apoio, estar oferecendo capacitação. Então, no próximo ano, a gente vai inaugurar a segunda fase da Escola de Gastronomia e Hotelaria, que vai ser justamente um hotel-escola para justamente desenvolver dentro do SENAC a capacitação e fortalecer esse setor. Existe algo dentro da FEComércio, alguma repartição, algo que vai diagnosticar isso, que vai estudar todos esses pontos, que vai observar e trazer para a presidência, trazer para a vice-presidência, precisamos fazer isso, identificamos isso aqui e podemos ajudar dessa maneira? Quando eu comentei, inclusive, dos 4 braços de atuação do sistema, né, os 2 braços operacionais, SESC e SENAC, também os braços de apoio à gestão, as câmaras empresariais e o Conselho de Turismo, também há o IPDC, que é justamente esse mecanismo que a gente utiliza de dados primários através das pesquisas do próprio IPDC, mas também com dados secundários através dos nossos BIs, para dar subsídio às nossas tomadas de decisão e também para o mercado. A gente realiza as pesquisas dentro do IPDC, como expectativas de consumo, expectativas de compra em datas comemorativas, como Dia das Mães, Natal, justamente para dar um norte, dar uma luz para os empresários. Será que vale a pena aumentar meu estoque para essa data comemorativa? Será que eu vou focar nessa outra? Será que eu vou atuar mais no marketing nessa data comemorativa, já que a expectativa de consumo é maior? Vou esperar? Enfim, então a gente tem o IPDC justamente para subsidiar não apenas nossas tomadas de decisão, a gente utiliza esses dados primários e secundários também para a nossa gestão, mas também para ofertar para o empresário como um todo informações de apoio também para a tomada de decisão deles. Sobre os próximos passos aí da FEComércio, o IPDC tem dado algum norte? Tem sido pensado algum projeto, alguma ação que o senhor possa revelar em primeira mão aqui para a gente? Eu gostaria de reforçar dentro da nossa conversa que é justamente um dos pilares que a gente sempre tem da nossa gestão, é o fortalecimento da posição do sistema FEComércio junto ao interior do Estado. Então, sempre dentro dos nossos pilares, é frequente aumento da nossa participação, aumento do sistema FEComércio dentro do interior do Estado. Mas outro pilar que é central e estratégico para a gente é também o fortalecimento do comércio na nossa cidade, mais especificamente do nosso centro, que ele tem todo aquele peso histórico relevante em relação ao comércio e que a gente, dentro do sistema FEComércio, dentro das nossas ações, estamos realizando justamente várias questões para poder justamente fortalecer o centro, que tem uma relevância histórica, um contexto muito grande frente ao comércio. Então, só para dar alguns exemplos, o quanto o centro é estratégico para a gente, primeiro, como a gente comentou, nesse diálogo importante e frequente, seja com o Estado, seja com a Prefeitura, para justamente desenhar quais são as necessidades, desenhar quais são as soluções para as questões. Nosso centro, a gente, além da Escola de Gastronomia e Hotelaria, que fica instalado no centro, a gente recentemente fez todo um restauro da nossa associação comercial e inaugurou o Café Senac, justamente para ter um ponto de posicionamento dentro do centro e em outras ações. Nosso Sesc Fortaleza já está instalado há mais de 30 anos no centro da cidade, mas foi muito simbólico
que o nosso Ciclo-Sesc desse ano, tradicionalmente, ele saía do Sesc Fortaleza e ia para Beira-Mar. E justamente para revitalizar, para fortalecer, para ser um símbolo da importância que é o centro, a gente mudou o trajeto, justamente para fazer o trajeto todo pelo centro. Tem muita gente que frequenta o Sesc Fortaleza, ou que, por exemplo, ciclistas que fazem seu percurso pela Beira-Mar, que não transitam pelo centro, ainda acaba tendo aquele desconhecimento de como está a situação e como que a gente pode melhorar ainda mais a questão. Então, assim, esses são pontos que a gente, dentro do nosso pilar, são estratégicos. Fortalecer ainda mais nossas ações no interior do estado e nosso olhar especial dentro da capital para o nosso centro de Fortaleza. O senhor falou do centro, a importância dessa revitalização, né, vai ser entregue, está previsto para ser entregue em novembro agora. Foi como é que participou dessas discussões? O prefeito chegou a falar que era uma sugestão da categoria, como é que foi esse diálogo? Você esteve por dentro dessas conversas? A gente sempre conversa e dialoga justamente para colocar as posições, colocar quais são as dificuldades. No nosso centro, com certeza, a revitalização da Praça do Ferreira vai dar um outro aspecto para o centro. E a gente precisa também, justamente, trazer ações como o nosso café, para justamente trazer movimento das pessoas que não têm o costume, o hábito de ir para o centro. Já está, apesar do café ter sido inaugurado há menos de 2 meses atrás, já está virando referência de passeios, já está virando ponto turístico, principalmente nos finais de semana, que são momentos que o nosso centro não é tido como local de muito movimento. Então, a gente sempre está trazendo esse contato, essa forma de como que a gente consegue, dentro das nossas ações, fortalecer as nossas pautas. Perfeito. A gente não poderia passar por essa entrevista sem o senhor avaliar Luiz Gastão na presidência da FEComércio, como é que o senhor observa a atuação dele? Tem sido inspiração pessoal para o senhor também? Com certeza, é um orgulho e é um crescimento muito grande participar da gestão ao lado dele e ver o quanto que ele batalha, o quanto que ele luta para o desenvolvimento da FEComércio. E é um pilar, e assim, quando a gente olha os números da FEComércio Ceará, se a gente comparar só a título de ilustrativo, nosso compulsório, nossa receita compulsória dentro do SESC é a 10ª do país. Mas se a gente for dentro de todos os 5 programas, não tem nenhum programa que a gente não esteja entre os 3 primeiros em número de ações. Então, através do dinamismo das ações, da gestão do presidente Gastão, é que a gente consegue ter uma FEComércio que é referência para todo o nosso país. Perfeito. Vice-presidente, queria que o senhor aproveitasse esse momento para que o senhor pudesse dar o seu recado final para a população cearense que está nos acompanhando, né? Inclusive, esse material vai ficar disponível, mas vai fazer um balanço, tocar em outros pontos que a gente não abordou aqui nessa entrevista. Essa câmera aí é toda sua, fica à vontade. E muito obrigado pela sua participação aqui na ANC. Eu que agradeço por esse momento e queria, mais uma vez, fazer o convite para todos os espectadores que não conhecem a fundo o Sistema FEComércio, que o Sistema FEComércio está de portas abertas para a gente contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do nosso Estado. E assim nós encerramos mais uma edição do Destaque ANC. Muito obrigado pelo seu carinho e companhia. Até mais.